Então vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia aberta e ramificada, sendo que o raciocínio vale o mesmo para as cadeias fechadas. De uma forma geral, a nomenclatura dos radicais ou ramificações é dada pelo número de carbonos que essa ramificação tem, que é o nosso prefixo, mais IU. Então, por exemplo, se a minha ramificação é formada por um carbono só, prefixo para um é met, mais IU, metil. Dois carbonos, et mais IU, etil. Três carbonos, ou 4, ou 5, vai aumentando o número de possibilidades de ramificações com esse número de carbonos. Então, com 3 carbonos, eles podem estar em sequência, que é o propil ou N-propil, ou eles podem estar ligados à cadeia principal a partir do carbono do meio. E aí vai formar essa ramificação que parece um Y, formada por 3 carbonos, que é o isopropil. Então, analisando essa cadeia, que é uma cadeia ramificada, ela tem 1, 2, 3, 4 extremidades de carbonos. Eu devo escolher a cadeia principal, que é aquela cadeia com as 2 extremidades que contêm o maior número de carbonos. E aí, aqui tem uma particularidade. Se a gente escolhe esse L aqui, ó, para ser a cadeia principal, ele tem 6 carbonos. Mas se a gente escolhe a retinha, ela também tem 6 carbonos. Porém, dependendo da escolha, nós teremos ramificações diferentes. Se essa aqui é a cadeia principal, esse L aqui, eu terei uma ramificação formada por 3 carbonos. Mas, se eu escolho a retinha para ser a minha principal, eu passo a ter uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Então, a primeira regra é escolha a cadeia, se você tiver mais de um caminho, que forneça o maior número de ramificações. Além disso, depois que eu escolhi a cadeia principal, eu devo numerá-la. E a gente sempre numera, primeiro pelo lado mais próximo da insaturação, se ela tiver, se ela não tiver, pelo lado mais próximo da ramificação. Então, no caso dessa cadeia, aqui está a minha cadeia principal. E a gente deve numerar essa cadeia pelo lado mais próximo da insaturação. Se a gente conta pela outra extremidade, 1, 2, 3, 4, a gente chega na cadeia principal. Mas por essa extremidade aqui, já no carbono 2, eu chego na insaturação. Então, essa é a escolha e essa é a contagem da cadeia principal. Aquilo que ficou do lado de fora da cadeia principal é o que eu chamo de ramificação, são os meus radicais. Então percebam que esse radical que está circulado em laranja, ele é formado por um carbono só, prefixo para um é met, mais il, ele se chama metil. Essa outra ramificação ela é formada por 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos é et, mais il, etil. E aí, eu tenho a posição dessas ramificações na cadeia principal, né? O etil está no carbono 4 e o metil está no carbono 5. Eu devo sinalizar isso quando eu for dar um nome. E além disso, a ordem da nomenclatura é citar os radicais, sempre em ordem alfabética. Então, primeiro eu vou citar o etil e depois eu vou citar o metil, e depois eu dou o nome da cadeia principal. Portanto, o nome dessa estrutura vai ser 4-etil, porque o etil está no carbono 4 da cadeia principal. 5-metil, porque o metil está no carbono 5 da cadeia principal. Não temos mais ramificações, então nós vamos para a cadeia principal. A cadeia principal é formada por 6 carbonos X, sendo que ele tem uma dupla, então o infixo é em. Aonde que está a dupla? Entre o 2 e o 3, então eu escolho sempre a menor numeração. X, 2, em, e como a minha cadeia só é formada por carbonos e hidrogênio, ó, 4 etil, 5 metil, X, 2, eno é o nome dessa estrutura.